sobre o tempo que eu morei em Naviraí, Mato Grosso. Isso foi na década de 60. Eu cheguei lá, eu tinha 8 anos de idade e quando eu vim embora eu já estava quase com 11. Como eu fui parar em Naviraí? Bem, minha família na década de 60 passou por um período de muita prosperidade. Mas no final da década veio a decadência e meu pai foi à bancarrota. Daí ele decidiu ir tentar a vida em outro lugar. Deixou a família aqui em Santa Felicidade, tomou um ônibus, meio sem destino, e com a ajuda da mão de Deus ele encontrou no caminho um padrinho dele que morava no norte do Paraná e vendo que ele estava sem destino, convidou-o para passar alguns dias na casa dele. Lá ele ficou sabendo que o norte do Paraná e o sul do Mato Grosso estavam passando por uma fase de muita prosperidade. Então ele achou que era um lugar bom para se refazer na vida. Ele foi para lá, para a cidade de Naviraí, onde arrumou um emprego e depois de 3 meses veio buscar a família. Meu irmão mais velho não foi. Fomos minha mãe, minha irmã, eu e meu irmão mais novo. Pegamos o ônibus da Aviação Garcia, que foi até Paranavaí. Em Paranavaí nós passamos a noite. Primeiro, o que você lembra da viagem? O que você destacou da viagem? A viagem foi quando nós chegamos em Paranavaí, que tinha uma praça com uma lindíssima xícara de café com pires. E nós achamos aquilo muito lindo. Porque Paranavaí era uma cidade nova e aquela xícara ficou muito bonita, iluminada. Era uma novidade. Tinha fonte de água, né? Depois do pernoite em Paranavaí, seguimos para Loanda, Monte Castelo, Querência do Norte. Nessas cidades menores, não havia asfalto nas estradas, as casas eram todas de madeiras, mais simples, a maioria das vezes sem pintura, e as pessoas sempre andando a pé nas ruas, a cavalo ou de charrete. Depois desse trecho, chegamos ao Rio Paraná. E na época não existia a ponte que existe hoje. Então a gente fazia a travessia de balsa, que era muito emocionante, porque com o vento formavam-se ondas e a balsa oscilava. Então aquilo dava um certo medo, um certo arrepio. Mas era gostoso. Tendo atravessado o rio, fomos para a cidade de Naviraí, que era muito pequenininha. Chegamos pela rua principal, viramos a esquina e descemos pela rua Alagoas, onde chegamos numa loja com uma portinha que diziam que era a rodoviária do lugar. Chegamos pelo Expresso Asa Branca. Ao descer do ônibus, sentimos aquele calor infernal. Quando nós chegamos em Naviraí, na hora, eu achei até interessante. Não havia asfalto em lugar nenhum. E a gente estranhou muito aquele terreno porque era tudo areia. Você andava na areia e teu pé atolava, todo mundo andava de sandália. Como nós chegamos lá no mês de agosto, ainda estava fazendo frio. Então de dia era um calor infernal que você não aguentava e à noite fazia frio. E na primeira noite, eu e minha irmã dormimos juntos na mesma cama, com uma cobertinha que eles chamam de corta-febre, que era muito pequena e muito fininha. E nós passamos um frio infernal, a gente se abraçava, virava de costas um para o outro e não tinha meio de se esquentar. Foi uma noite infernal até que chegou a manhã. Daí pela manhã, nós que estávamos instalados em um quarto, conversamos com uma vizinha que morava nos fundos. Era um casarão enorme, metade estava alugado para uma família e tinha 7 filhas. E do outro lado havia um casal do Rio Grande do Sul que em breve se mudou para Itaquiraí. No dia seguinte, eu e minha irmã estávamos desolados. Aí eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, se você me deixar, eu vou voltar lá para Curitiba, eu vou morar com a nona. A mãe disse: como é que você vai voltar para Curitiba, meu filho? Eu disse: mãe, eu vou seguindo o rastro do ônibus. Veja se tem cabimento. No dia seguinte,
Meu Deus, que choradeira! Eu só pensava em vir embora. Eu dizia para mãe, eu quero ir embora. Eu não vou me acostumar aqui. E também a gente saiu de uma capital onde tinha de tudo, Luz, TV, a gente tinha televisão. várias rádios, e chegamos num lugar onde não tinha nada. Ah, não tinha água encanada, não tinha nada, né? Era água puxar com balde, com a manivela. Foi muito difícil a chegada lá. Mas teve também coisas boas, né? Teve, depois que a gente se adaptou, aí eu fiz amizades, voltei, comecei a estudar, que eu tinha adoecido aqui antes de ir, parei, e daí lá eu voltei, eu tinha grandes amigas que era a Maria José e Maria da Conceição, a gente vivia junto todos os dias, e depois ainda fiz mais duas grandes amigas que eu adorava, que era a Maria Nazaré e a Jéssica. Eu já procurei muito no Facebook e não consegui encontrar, que eram filhas da Dona Amélia, uma senhora velhinha, elas eram do Nordeste. E moravam num sítio, E né? moravam num sítio, a gente ia lá comer milho verde e melancia. Ah, porque lá tem muita melancia, Muita, né? aquela melancia redondinha, né, diferente da que tem aqui. E a gente ia na beira daquele rio com aquela água limpa, com aquela areia branquinha e colocava a melancia ali para esfriar. E dali a gente devorava aquela melancia, ia para casa também com milho verde. Elas cozinhavam ali, a gente comia. Nossa, foram amigas maravilhosas que a gente perdeu completamente o contato, né? E dos passatempos que a gente tinha lá, o que você lembra? Era ir no sítio delas, comer milho verde e melancia e bater papo. E tinha o cinema também, tinha o né? cinema. O cinema era banco, não era cadeira. E ficava uma quadra de casa, meia quadra de casa. Quadra, era só atravessar quase a rua. E lá a gente uma vez conseguiu entrar de graça, porque a nossa vizinha, o marido era bilheteiro. Aí eu e o Dirnei entramos de graça no cinema, mas nunca começava aquele filme. E quando começou, a gente estava com tanto sono que eu não via mais, eu dormia sentada, porque a fita arrebentava a cada segundo. Era para ir ver o Cantinflas. Meu Deus. Viemos para casa sem ver o filme. Sem ver o filme, que eu aguentava esperar, sentada naquele banco, meu Deus. E depois, você lembra, os alemães, eles fizeram um outro cinema, um barracão, que era uma beneficiadora de café, arrastaram todos os equipamentos para um canto, montaram uma tela e eles puseram um alto-falante e daí, meia hora antes do filme, tocava aquela música A Ponte sobre o Rio Kwai e 300 vezes tocava sem fim, terminava, eles colocavam de volta, terminava e era o nosso passatempo. E foi lá que eu assisti os primeiros filmes em italiano. Que era di Gliola, era Dio Come Ti Amo e do Gianni Morandi. Exatamente. Que daí o pai queria que a gente cantasse no domingo. Que a gente ficava cantando, Dio Come Ti Amo, e daí o pai gostava e pedia pra gente cantar, você não lembra? Isso eu não lembro. E ele, cante mais, Daisy, e eu ficava, nonoleta, nonoleta, e a gente ficava cantando, daí o pai dava o dinheiro, a gente ia assistir o filme. E o comércio da cidade, apesar de tudo, era bastante movimentado, porque havia muitas fazendas em volta, e no domingo todos os donos de fazenda pegavam toda aquela peãozada, colocavam em cima do caminhão e traziam aqui para a cidade. E daí eles faziam suas compras, compravam panos para fazer roupa, compravam carne, compravam feijão, arroz, coisas do dia a dia, principalmente açúcar, sal, que são coisas que não tem na fazenda, né? Também arroz beneficiado. Mas o fato para mim é que eu não conhecia ninguém naquela cidade. E naquela casa ao lado havia uma moça e eu fiz uma grande amizade com ela e ela me levava para conhecer a cidade. E quando a gente foi matriculado na escola, nós estávamos na mesma sala. A irmã dela, mais velha, quando viu a nossa amizade, juntou um bando de meninas e começaram a caçoar de nós lá na escola. Ficavam dizendo, Dirnei é namorado da fulana, Dirnei é namorado da fulana. Nossa,
as meninas fizeram aquele escarcéu na hora do recreio. E isso não foi só um dia, foi vários dias seguidos. Ela era uma menina muito simples, muito recatada, e eu fiquei morrendo de vergonha também, porque um lugar onde você não conhece ninguém, ninguém te dá um apoio, você sendo caçoado todo dia, é muito chato. Mas o fato é que ela era uma cidade onde havia poucas pessoas brancas, assim como eu. A maior parte das pessoas eram morenas. E então eu ganhei o apelido de O Branco. Não que não existissem outras pessoas brancas, mas eu acho que eu era o mais branco de lá. Eu achava aquilo muito bizarro, mas fazer o que? Era o costume do lugar. Outra coisa que eu estranhei lá nessa cidade é que eles não eram fanáticos por futebol como aqui em Curitiba. Raramente eles jogavam bola. O esporte mesmo era caçar, pescar e tomar banho nos rios, porque era um lugar muito quente. Também, como não havia televisão e nem rádio, no final da tarde todo mundo botava a cadeira na frente de casa e a mulherada começava a conversar enquanto a criançada ficava brincando de se esconder, de pega-pega, esse tipo de coisa. Isso foi uma coisa que eu adorei de lá. O problema é que era uma cidade muito violenta. Os assassinatos aconteciam e era uma coisa assim impressionante. Facadas, tiros, em plena rua, assim, na luz do dia. Você saía uma vez, minha mãe me mandou na quitanda comprar algumas verduras. Quando eu dobrei a esquina, escutei um tiro. Eu olhei para trás, estava o sujeito esticado no meio da rua e o bandido pegou um táxi e foi embora. Então esse era o tipo de coisa que acontecia lá. Daí, o prefeito, que já não aguentava mais tanta violência, como estávamos na época da ditadura militar, requisitou o exército para botar ordem na cidade. E veio um tal de cabo e um soldado, e esse pessoal botou ordem na casa. Eles andavam nas ruas, nos bares, pedindo documento das pessoas, e se a pessoa não tivesse documento, ou se fizesse qualquer gracinha, eles morriam de pancada e levavam presos. E também tinha a escola, né? Porque quando nós chegamos lá não tinha o ginásio ainda, né? Não. E daí, no começo você não estudava. Nos primeiros meses não, depois, daí quando começou o ano... Mas eu já fui, a mãe já me matriculou e eu fui fazer o terceiro ano. E depois daí, quando eu fiz o terceiro e o quarto ano, e depois na primeira série nós fomos no Colégio Novo. Ginásio Estadual de Naviraí. E eu ia para aula de manhã, e eu ia para aula com um relógio banhado a ouro, que o meu irmão tinha ganho na formatura dele e ele não gostava. E um anel de rubi que ele tinha ganhado também. Então, nossa, aquilo fazia um sucesso, as pessoas me viam com aquele anel de rubi, com aquele relógio banhado a ouro. E você ia para aula à noite daí? Eu ia com as meninas, que eram nossas vizinhas, e a gente gostava de ir, a gente ia batendo papo, voltava, conversando, nossa, era muito bom. E o uniforme era saia marrom, plissada, preguiada, e a blusa era amarela. Cor creme, né? Bem amarelo, bem clarinho. E também tinha o nosso vizinho, aquele fotógrafo, você lembra? O Raimundo. O Raimundo. Ele tinha foto Loren, porque ele era fã da Sofia Loren. Então o nome do foto dele era Foto Loren. E a gente ia lá bater papo com ele, porque ele era novo, ele era jovem, né? Então a gente gostava. E ele gostava das músicas da Jovem Guarda. Né? Ele era meio moderno, assim. E ele tinha uma diferente do pessoal de lá, porque sim, o pessoal de lá era só música sertaneja. Só Tonitinho.